O programa Futebol Gaúcho entra em campo nesta terça-feira com muitas atrações. Confira! O Grêmio é bicampeão da Recopa Sul-Americana na difícil vitória nos pênaltis contra o Independiente da Argentina. Conversamos com Fred, zagueiro ex-Grêmio, autor do gol salvador neste final de semana com a camisa do Juventude. Jackson, goleiro revelado pelo Internacional, atualmente emprestado ao Bolívar para a disputa da Libertadores da América. Hoje o programa sai do estúdio e vai visitar a Mário de Almeida, a marca das marcas, onde fizemos um retrospecto das marcas que investem no nosso futebol. Eu sou Alex Bagé e começa agora o programa Futebol Gaúcho no Facebook, YouTube e no canal 6 da NET TV. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Futebol Gaúcho e nesta noite a gente está falando diretamente aqui da nova sede do Grupo Mário de Almeida, a marca das marcas desde 1958, registrando ideias e fazendo registro também de propriedade intelectual. No programa de hoje, já na abertura, primeiramente quero agradecer a grande audiência de todos, sempre pelas nossas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, no YouTube e, claro, toda terça-feira, 9h30 da noite, aqui também no canal 6 da NET TV. Gauchão com 9 rodadas já fechadas, lembrando que a sexta rodada vai ser disputada apenas no dia 11 de março, mesmo dia do Grenal, e que o Internacional e o São José já anteciparam um jogo da 10ª rodada. Vamos já na abertura do programa aos resultados da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Gauchão Ipiranga 2018, que teve na sexta-feira o Caxias recebendo o Brasil de Pelotas, empatando em 0-0. Depois, no sábado, foi a vez do Grêmio vencer o campeão gaúcho Novo Hamburgo dentro da arena por 3-0. No domingo, o Internacional empatou em 0-0 com São Luís de Juí. O mando era do Inter, mas a partida aconteceu no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Também no domingo, o fechamento da 9ª rodada, o Juventude fez 3-2 em casa no Cruzeiro, lá no Alfredo Jaconi. O São José de Porto Alegre venceu dentro do Paço da Areia o São Paulo de Rio Grande pelo placar de 1-0, inclusive ocasionou a demissão do técnico Clayton, e no mesmo domingo o Avenida dentro de casa empatou em 0-0 com o Veranópolis. Esta a 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Vamos aproveitar então e conferir a situação de momento na tabela de classificação do Gauchão Ipiranga 2018, que apresenta neste momento: o Inter é o líder com 17 pontos ganhos, mesma pontuação do Brasil de Pelotas, mas lembrando que o Internacional tem um jogo a mais. O Inter e o São José anteciparam uma partida da 10ª rodada. Brasil é o segundo com 17, o Caxias é terceiro com 16 pontos ganhos, São José de Porto Alegre é o quarto com 14, o Veranópolis é o quinto com 12, São Luís de Juí aparece na sexta colocação com 10 pontos ganhos, mesma pontuação do Avenida, que é o sétimo. E o Juventude, neste momento, fecha os 8 primeiros que estariam classificados para a fase das quartas de final do Gauchão. Juventude é o oitavo com 9 pontos ganhos. O Cruzeiro é o 9º colocado com 8. O Grêmio, com a vitória em cima do Novo Hamburgo, momentaneamente deixou a zona do rebaixamento. O Grêmio é 10º com 7 pontos ganhos. E neste momento, os dois que estariam sendo rebaixados, o atual campeão gaúcho, Novo Hamburgo, é 11º com 6 e o Lanterna na 12ª colocação, o São Paulo de Rio Grande, com apenas 5 pontos ganhos. Esta a tabela de classificação atualizada no momento. Aproveitando que nós falamos do fechamento da 9ª rodada e também da tabela de classificação, vamos conferir os próximos jogos. A 10ª rodada do Gauchão Ipiranga 2018
Repetindo, Inter e São José foi uma partida antecipada. O Internacional fez 4-0 no São José, lá no dia 8 de fevereiro, dentro do Beira-Rio. Agora, no dia 2 de março, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, tem Novo Hamburgo contra o Brasil de Pelotas. Depois, no dia 4, no dia 2 na sexta, no dia 4 no domingo, no Alfredo Jaconi tem Juventude e Grêmio. Também no domingo às 5 da tarde, lá no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, tem o Avenida jogando contra o Caxias. No 19 de outubro, lá em Ijuí, tem o São Luís jogando contra o Cruzeiro. E fechando esta 10ª rodada, também no domingo, 5 da tarde, no Aldo da Puzo, lá em Rio Grande, o São Paulo recebendo o Veranópolis, aí, portanto, a 10ª rodada do Gauchão Ipiranga 2018. E um dos destaques do Gauchão Ipiranga 2018, ainda não de uma forma tão positiva, tem sido o Juventude, que precisou inclusive trocar de técnico, teve a demissão do Antônio Carlos Zago, e nós vamos falar agora de Juventude um pouco mais, porque o nosso repórter João Batista Filho bateu um papo aí com o zagueiro Fred, aquele mesmo que teve passagem pelo Grêmio, pelo Vitória da Bahia. Fred, zagueiro do Juventude, conversando com João Batista Filho. Praticamente o primeiro contato foi em novembro do ano passado, quando o Biglia me ligou, estava em Salvador ainda, até então não sabia se ficaria no Vitória ou retornaria ao Grêmio, até porque eu tinha o contrato até final de janeiro, e desde então houve interesse de ambas as partes, né? Eu também senti a vontade de estar voltando para o Rio Grande do Sul, estar perto de casa, e já conhecendo o clube, terceira passagem, fiquei feliz por ter dado certo, ter fechado a negociação e ter retornado ao Juventude. Com certeza, eu acho que hoje em dia o futebol está muito nivelado, né? Apesar das equipes do interior começarem sempre a pré-temporada 1 mês, 2 meses antes da dupla Grenal, e Juventude e Caxias também. A gente sabe que o futebol hoje em dia está muito nivelado, não se tem mais aquela coisa que você sabe as partidas que você vai brigar para não perder, né? Então hoje você joga de igual para igual contra qualquer adversário, em qualquer estádio. Independente se está jogando fora ou em casa, eu acho que o futebol está muito difícil, muito disputado. Eu acho que não só na técnica, mas como na parte física, eu acho que está muito equilibrado. Cara, acho que a gente pode ir o mais alto possível. Acho que a gente tem totais condições de brigar, né, entre as 4 vagas para conseguir o acesso. A gente sabe que não vai ser fácil, temos que trabalhar muito. E também não adianta pensarmos já no final, né? A gente tem que começar bem. Eu acho que para você ter sucesso dentro de um campeonato de pontos corridos, os jogos em casa são primordiais, né? Eu acho que não perder pontos dentro de casa é importante dentro da competição. E claro que vencer fora nem se fala, né? Até porque a gente sabe que daqui a um pouco vamos enfrentar adversários em campos diferentes do nosso, com uma condição um pouquinho menor. Mas a gente sabe que para a gente conseguir o nosso objetivo maior, a gente tem que trabalhar muito, focado e fazer jogo a jogo. Não adianta também a gente querer pensar lá na frente, sendo que o próximo jogo é sempre o mais importante. Fiquei feliz porque deixei bastantes amigos, né? A gente sabe que a minha vontade era permanecer, mas por opções do treinador que está no comando hoje, me liberou para ir Vitória. Eu também fiquei feliz de ter a oportunidade de estar jogando num outro clube, numa cultura um pouco diferente, né? Mais no norte do nosso país. E tenho amigos, tenho o Bressan, tenho o Ramiro, que a gente fala bastante, Marcelo Oliveira. Acompanhei de perto o título da Libertadores, né? De todos os jogos, sempre acompanhei na televisão. Depois o Mundial também, infelizmente não conseguiram. Mas fico feliz pelo êxito deles, também consegui, depois de 15 anos que o clube não vinha ganhando praticamente nenhum título, eu ter participado do título inédito da Copa do Brasil. Acho que isso ficou muito marcante e para mim foi uma situação muito, muito honrosa, porque eu trabalhei muito para chegar no Grêmio, um clube que acho que o mais alto da minha carreira, né, que eu consegui chegar. Então fico bastante feliz por ter deixado os amigos e o contato sempre continua. Semana passada teve a final da Recopa Sul-Americana, o Grêmio conquistou aí, depois de um jogo muito tenso, muito arrastado contra o Independiente, o seu bicampeonato da Recopa Sul-Americana. O Grêmio que acabou empatando no tempo normal em 0-0,
a partida foi para a prorrogação e depois da prorrogação ainda penais. E nos pênaltis, na quinta cobrança, o jogador do Independiente acabou cobrando e Marcelo Groi fez a defesa que deu ao Grêmio o segundo título da Recopa Sul-Americana. Lembrando que o Grêmio também teve nesse jogo ausências importantes, como o Arthur, que não pôde jogar nos 2 jogos, se recuperava de lesão, e também o Ramiro, né, que acabou cumprindo suspensão depois da expulsão na final da Taça Libertadores da América. Portanto, o Grêmio aí, com o comando do Renato Portaluppi, nos últimos 15 meses, 3 títulos importantes conquistados, a Copa do Brasil, a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana, agora em cima do Independiente da Argentina. Por falar em Grêmio, esta será uma semana de estreia na Taça Libertadores da América, né? Hoje, terça-feira, o Grêmio está fazendo a sua estreia contra o Defensor do Uruguai, jogando fora de casa na Libertadores 2018. Lembrando, o Grêmio, atual campeão da competição. O programa Futebol Gaúcho recebe agora um convidado especial. Me refiro a Jatir Ranzolin, diretor do Grupo Mário de Almeida, a marca das marcas, que está completando aí 60 anos de história, protegendo propriedade intelectual, registrando marcas e patentes. E automaticamente, antes da gente entrar diretamente no nosso bate-papo para falar um pouco sobre registro de marca, as marcas que patrocinam os clubes, a maneira que os clubes tratam as suas marcas, eu queria parabenizar, agradecer pela recepção do programa Futebol Gaúcho aqui na nova sede da Mário de Almeida, que fica aqui na Avenida Goethe 141. Parabéns pela nova sede e pelos 60 anos de história, né? Bom, Bagé, é um prazer enorme receber o programa Canal Futebol Gaúcho aqui na nossa sede, na nossa nova sede. Realmente, estamos completando 60 anos de empresa, a gente sabe que não é qualquer coisa, qualquer empresa que atinge essa marca, né? Casualmente, esse ano, fomos indicados para empresas de marcas de quem decide, né? É uma premiação muito importante, é a primeira vez que a Mário de Almeida é indicada entre as 5 melhores empresas do Rio Grande do Sul, né, no nosso segmento. Então nós estamos muito felizes em receber vocês com a nossa nova sede, com a indicação do prêmio e com os nossos 60 anos, né? É muito importante para nós. E eu comecei a nossa conversa falando sobre a preocupação que se tem com o registro de uma marca, a maneira que essa marca deve ser tratada, protegida. E vamos colocar na tela até algumas das marcas aí. A gente está pegando como exemplo a Série A do Campeonato Gaúcho, o Gauchão Ipiranga 2018. Por exemplo, o Novo Hamburgo, atual campeão, ele tem estas marcas que nós estamos colocando aqui e a gente vai colocar também de outros clubes. Mas tem uma preocupação e uma pergunta que acaba acontecendo muitas vezes, que é a seguinte: por vezes as próprias marcas que patrocinam acabam não tendo registro, não tem uma proteção dessa própria marca, né? Se trabalha essa marca, se divulga essa marca e por vezes não com a proteção devida. E o que é mais perigoso, Bagé, é que com a grande exposição que tem através da televisão, as marcas ficam muito visíveis. E o que acontece? Se o empresário não tem a preocupação de registrar, de proteger a marca, ele sofre a possibilidade de um terceiro pegar para si a marca de... Olha, nós temos marcas desde 1971 que são patrocinadoras aqui do futebol, do nosso futebol gaúcho. Pois é, aí nós vamos chegar no outro ponto, que é a rede social hoje, que é tudo muito rápido, né? E por vezes uma determinada marca, ela é explorada por alguém que não tem o direito daquela marca. É, exatamente. E isso é a perda da marca, literalmente isso. Ah, tu pode licenciar. Se for feito através de contrato, não vai ter problema. Agora, a utilização da marca de uma forma indevida gera muitos problemas para o empresário e para o consumidor. Quando a gente pensa, a empresa vai deixar de operar com a marca, e o consumidor que era fiel, que acreditava naquele produto, que acreditava naquela marca, e de uma hora para outra passa a estar comprando um produto de menor qualidade. Por quê? Porque o empresário não protegeu a sua marca. E tem alguns momentos, pelo que a gente acompanha, que às vezes o próprio empresário não tem a noção, né, da necessidade dessa proteção. Na verdade, o que acontece? A propriedade intelectual, o registro de marcas e patentes no Brasil é uma coisa que está começando a, digamos, entrar na moda. Eu acho que a palavra mais é entrar na moda, Bagé. Então, o que acontece? O empresário está começando a ter conhecimento da importância de ser dono. A marca é o CPF da empresa. Tu não consegue mudar o CPF. O do Bagé é aquele CPF. Nasceu é o CPF. A marca é a mesma coisa.
Se tu trocar a tua marca, tu vai ter que começar do zero. Tu vai ter que fazer toda a tua credibilidade do zero. Então, é importante manter os seus registros em dia. Não apenas fazer, mas mantê-los em dia. Por exemplo, Jatiro, enquanto nós estamos conversando, está passando aqui ao fundo na tela, várias marcas. Por exemplo, esses passaram ali patrocinadores do próprio canal Futebol Gaúcho, patrocinadores da Federação Gaúcha de Futebol. Chegamos, por exemplo, aqui à dupla Grenal. E aí a dupla Grenal é um caso à parte, porque geralmente Grêmio e Internacional têm os mesmos anunciantes, as mesmas marcas. Isso também é um tabu que existe no Rio Grande do Sul? Esse é o grande problema, mas é na parte comercial. A filosofia da torcida de Grêmio e Inter, eu só compro se for patrocinador do Grêmio, se for do Inter eu não vou comprar, e vice-versa, o torcedor do Inter só compra se for patrocinador do Inter, se não for do Grêmio eu não vou comprar. Isso tinha que acabar no Brasil inteiro. Os clubes eles acabam se mesclando e dependendo do momento mais favorável, o Inter até 2010 estava num momento extremamente favorável, ganhando títulos, agora é o Grêmio, e com isso quem perde é o clube. Sempre o clube. Por quê? Porque não gera novos investimentos. Qual é o desafio? E o desafio é ser sempre melhor para estar melhor. Então essa é a grande dificuldade que a dupla impõe aos patrocinadores. Nós tivemos aqui em algumas das telas, por exemplo, os patrocinadores da Federação Gaúcha de Futebol, e se paga caro para isso, para uma exposição de marca, e às vezes o empresário ele tem a preocupação desse patrocínio, ele está com uma exposição muito grande, mas ele não teve a preocupação, por exemplo, do registro da marca. A partir daí pode ter pessoas mal intencionadas ganhando, lucrando em cima da marca dele. Levando para o lado do futebol, como é que o clube consegue trabalhar essa questão do licenciamento, principalmente para clubes do interior, para que possa ganhar dinheiro com a exposição da marca do clube? Ótima pergunta, Bagé. E eu vou te explicar por quê. Hoje, nós temos as cidades que abraçam os clubes de futebol. Grêmio e Inter já ganham muito dinheiro com licenciamento. E quando os clubes do interior começarem a fazer licenciamento dos seus produtos, eles vão agregar uma nova receita que ainda não existe. E mais ainda, vão estimular os torcedores a se associarem. Para quê? Para poder fazer parte de uma rede de benefícios que os clubes vão ofertar para os seus associados. Então, o clube se profissionaliza, ganha mais dinheiro, licencia produtos, se aproxima de empresas que podem patrocinar o seu time de futebol e, ao mesmo tempo, o associado ganha. Seria uma coisa maravilhosa se todos os clubes do interior passassem a licenciar os seus produtos. Então, a partir de agora, a gente vai dar uma receita bem prática, né? Já que o Grupo Mário de Almeida registra, protege marcas e propriedade intelectual há 60 anos, enquanto a gente está conversando, vai aparecendo no seu vídeo aí, a maneira de procurar o Grupo Mário de Almeida para que resolva esse problema, né? Tenho certeza que vocês vão estar esperando de braços abertos. Principalmente porque nós acreditamos que o futebol está relacionado diretamente às marcas, né? Tanto que investimos no canal do Futebol Gaúcho, porque acreditamos nisso. A Mário de Almeida só colou a sua marca porque acreditou no projeto que vocês apresentaram. Muito obrigado e mais uma vez parabéns aí pelos 60 anos de história, registrando, protegendo marcas, patentes, propriedade intelectual de maneira geral. Grupo Mário de Almeida, destaque aqui no programa Futebol Gaúcho. A partir do mês de março, portanto, a partir do mês que vem, vai começar a divisão de acesso do futebol gaúcho e a gente sabe que é a chance, né, que tem sempre o primeiro colocado, os dois primeiros colocados, de voltarem à elite do futebol do Rio Grande do Sul. Por exemplo, nesse ano, São Luís de Juí e Avenida foram os dois que subiram na temporada passada. Vamos conferir os grupos da divisão de acesso do futebol gaúcho? Nós temos dois grupos. No grupo A, Aimoré, São Gabriel, Bagé, Santa Cruz, Guarani de Venâncio Aires, Pelotas, Lajadense e o Internacional de Santa Maria. No grupo B, o Brasil de Farroupilha, o Esportivo de Bento Gonçalves, Glória de Vacaria, o Passo Fundo, que caiu na temporada passada, o Tupi, lá de Criciúmal, União Frederiquense, o Ipiranga de Erechim e o Igrejinha. Esses são os dois grupos. Agora nós vamos conferir a primeira rodada da divisão de acesso do futebol do Rio Grande do Sul. Ela acontece toda no dia 4 de março, um domingo, às 5 da tarde. Lá no Edmundo Faix, em Venâncio Aires, o Guarani vai receber o Santa Cruz. Na Arena Alve Azul, em Lajeado, o Lajadense vai receber o Pelotas. No Silvio Farias, em São Gabriel,
o São Gabriel recebe a visita do Bagé. E no Presidente Vargas, lá em Santa Maria, o Internacional de Santa Maria vai receber o Aimoré. Depois será a vez pelo Grupo B, no Estádio das Castanheiras, o Brasil de Farroupilha recebe o União Frederiquense. No Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga joga contra o Esportivo de Bento Gonçalves. No Vermelhão da Serra, tradicional estádio lá em Passo Fundo, o Passo Fundo recebendo o Tupi de Criciúmal. E no Alberto Carlos Schindler, o Igrejinha vai receber o Glória de Vacaria. Esta a primeira rodada da divisão de acesso do futebol do Rio Grande do Sul. Nós temos uma matéria muito bacana a partir de agora, que o João Batista Filho conversou com um time que vai jogar de novo a Libertadores da América, o Bolívar, e que tem figuras conhecidas do futebol brasileiro. Treinada pelo Vinícius Eutrópio, tem como preparador o Márcio Faria Correia e tem como goleiro Jackson, jogador formado nas categorias de base do Internacional. João Batista Filho conversando com Jackson agora no Bolívar. O canal Futebol Gaúcho recebe hoje Jackson, goleiro formado nas categorias de base do Internacional, com passagem e com destaque, inclusive, na Seleção Brasileira Olímpica e que atualmente foi jogar a Libertadores da América pelo Bolívar da Bolívia. Uma situação um tanto quanto diferente. Jackson, obrigado por atender o canal Futebol Gaúcho, um prazer te ter aqui. Como é que está sendo a vida aí na Bolívia? Tudo bem? Boa tarde a todos. Cara, a vida na Bolívia tá boa. Agora me adaptando bem. Os primeiros dias foram um pouquinho difíceis. A questão da altitude, dor de cabeça, sangramentos no nariz, questão da velocidade da bola, mas agora com o tempo tô bem adaptado já. E Jackson, o que é mais difícil na adaptação aí na Bolívia, em La Paz, que a gente sabe que tem uma altitude impressionante? Cara, em 2 semanas a gente já pega o ritmo da bola. Mas eu sofri bastante nos primeiros 4, 5 dias, questão de dor de cabeça e sangramento no nariz. Foi o pior para mim. Eu imagino. Mas agora plenamente adaptado? Sim, agora completamente. Como é que foi essa saída para o futebol boliviano? Não é normal a gente ver um jogador que está no futebol brasileiro ir para a Bolívia para disputar uma Libertadores, é verdade, mas não é um mercado que normalmente a gente vê atletas indo. Então, até o início do ano eu já sabia que eu ia sair para algum lugar para me jogar e eu acertei com o CRB, fui lá, fiquei quase 15 dias, se não me engano. Aí, quando apareceu a oportunidade de vir para o Bolívar, por conta do Vinícius Eutrópio, que é o treinador, e o Márcio, que é o preparador físico, que é até de Porto Alegre, Márcio Correia, que eu trabalhei com eles no Santa Cruz ano passado e me passaram a proposta do Bolívar, que disputaria o Boliviano, a Libertadores. Eu botei na balança o que seria melhor para mim e decidi vir para o Bolívar. O que dá para projetar do Bolívar nessa Copa Libertadores da América? É um grupo difícil, que tem, por exemplo, o Atlético Nacional, o Colo-Colo. Não é fácil, vocês não entram necessariamente como favoritos, mas dá para imaginar uma boa campanha? Realmente, nosso grupo é muito forte, né? Tem o Atlético Nacional, tem o Colo-Colo, desculpa, tem o Delfim. Então a gente primeiramente vai buscar a classificação, depois a gente vai pensando de fase a fase. E dá para chegar aonde nessa Libertadores da América? Cara, a gente vai dar o máximo sempre em cada fase para ir o mais longe possível. Claro que quem entra na Libertadores sempre entra para ganhar, mas a gente vai dar o máximo fase a fase e buscando nossos objetivos. Jackson, tu teve uma situação bem ruim que foi a questão do doping, né? Que tu foi pego no doping numa partida do Internacional. Fala um pouquinho, eu não lembro até de outro caso em que o jogador faz a contraprova e é inocentado, que foi o teu caso. Como é que foi aquele período? O que aconteceu? Cara, eu tenho dúvida até hoje sobre a questão do doping que aconteceu comigo, até porque foi num jogo contra o Palmeiras e o Arouca, ele tinha uma infiltração no joelho que constava corticoide. Sendo que eu nunca usei nada, nenhum medicamento, nada. Sempre me cuidei muito nessa questão. E não sei, por via das dúvidas, o que aconteceu, por conta que no mesmo jogo, a mesma substância, constou corticoide também na minha urina. E depois de 15 dias saiu contra a prova e deu negativo. Eu sei que eu não usei nada, então não procurei mais ir a fundo nisso, porque também já deixei para lá.
Mas a questão é que a imagem da gente fica manchada e é difícil tirar, mas eu tô com a minha consciência tranquila, sei que não fiz nada de errado. Falamos do Campeonato Gaúcho da Série A, falamos da divisão de acesso e vamos relembrar também os jogos dos gaúchos, né, na disputa da Copa do Brasil 2018. Nós temos na tela aqui, lá no dia 15 de fevereiro, no estádio do Vale, o Novo Hamburgo acabou empatando com o CRB e perdeu nos pênaltis, então fora o campeão gaúcho da Copa do Brasil da segunda fase. No estádio do Mangueirão, na quarta-feira, dia 21, na semana passada, o Internacional venceu o Remo pelo placar de 2-1 e avançou para a terceira fase da competição. Mesma sorte não teve o Juventude, que na quinta-feira, dia 22, dentro do Alfredo Jaconi, perdeu por 2-0 para o Avaí, e esta derrota do Juventude causou a demissão do Antônio Carlos Zago, né? Juventude que agora vai ser dirigido pelo Julinho Camargo, que estava no Veranópolis. A Copa do Brasil, a terceira fase, o Internacional classificado, joga já na quinta-feira, agora dessa semana, depois de amanhã, dia 1º, às 7h15 da noite, no Estádio Gigante da Beira-Rio, o Internacional jogando contra o Cianorte do Paraná. Lembrando, a partir da terceira fase, a Copa do Brasil volta a ser disputada em jogos de ida e volta. Então, o primeiro jogo do Inter é em casa e o segundo jogo, dia 14 de março, 7h30 da noite, está marcado previamente para o estádio do Cianorte, o Albino Turbay. Mas tem uma possibilidade que esse jogo mude, inclusive para a cidade de Maringá. Isso ainda não está confirmado. Pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube, e você também pode mandar sempre mensagens pelo WhatsApp no 51-99410-5945. Lembrando, toda terça-feira, 7h30 da noite, lugar para tratar o futebol gaúcho com categoria é o programa Futebol Gaúcho, além de todas as mídias sociais, o canal 6 da NET TV, toda terça às 7h30 da noite. Um agradecimento especial hoje a toda a equipe do grupo Mário de Almeida, registro de marcas e patentes desde 1958, registrando ideias e propriedades intelectuais. Até mais, muito obrigado pela audiência de todos. Tchau!